mas quase que forçadas. Tem que ser, tem que ser. E receberam, por exemplo, alguma compensação monetária, por exemplo, que justificasse realmente uma série de... Os patins, que é mais rápido. Penso que não terão que sair. Tem que ser, se não saia bem, saia mal, mas tem que sair. Pronto. E foi isso. E muitas das pessoas saíram daqui com muita mágoa, porque as pessoas aqui eram quase Sim, à vontade, é isso que a gente eram quase todas uma família. E então as pessoas conheciam-se todas umas às outras. E quando as piadas que as pessoas foram saindo, havia muita mágoa, muito sofrimento. As pessoas viviam em casas arrendadas, quem é que eram as casas? Eram agendadas. Não seriam. Eram agendadas. Se fossem delas, não seriam. E depois houve aquela lei, antigamente as pessoas que viviam aqui tinham uma certa pobreza e pagavam uma coisa simbólica. E depois houve a renovação da lei do arrendamento e o que é que os proprietários aproveitaram essa lei para subir as rendas, de modo a que as pessoas não pudessem pagar e se fossem forçadas realmente a sair. Claro que houve algumas com o apoio do governo porque não tinham para onde ir e foram para os bairros sociais, porque não havia outra resposta. E portanto... Mas há coisas tão pequeninas que acabavam de fazer a diferença, digamos, até no comportamento das pessoas em termos de mudarem de moradia. Porque é preciso que se diga que a grande maioria das casas eram quase caseiras. Não tinham água potável, não tinham luz elétrica, não tinham saneamento básico. Portanto, se lhes oferecia num espaço qualquer na Nazaré ou até num bairro da Camacha ou num sítio qualquer, uma coisinha destas, para as pessoas era algo que inspirava há muito tempo e que não tinham, não é? E para além dos processos de chantagem que se usou para fazer com que muitos de nós tivéssemos que sair de casa. Mas é engraçado que também, eu lembro que no outro trabalho que a gente fez, entrevistámos ali a senhora Maria que vivia no Toco, que foi para um bairro social em Santa Mário. Ela não tinha condições de vida nenhuma ali, mas ela disse, mas eu de qualquer forma preferia viver onde... Ela preferia que tivessem reabilitado ou ajudado a reabilitar o sítio onde vivia do que ir para um sítio que não lhe diz nada. Não. Realmente havia-se aqui um aspecto comunitário. No fundo, mais do que um bairro, era realmente uma comunidade, como diz o menino. Era uma família, todos as pessoas nos conheciam. As pessoas ajudavam-se, Uma rede de apoio. conheciam-se. Só traço aqui um pequeno panorama, ao fim da tarde, que uma hora que eu tivesse a felicidade de voltar a ver isso. E digo isso com alguma emoção. Passar na rua Santa Maria e ver uma parte significativa das mulheres sentadas nas fileiras a conversar, que era a sala que nós tínhamos. Sobre isto é marcante, faz uma diferença portanto, social completamente diferente. Hoje, se alguém na fileira da porta, ou porque se esqueceu, ou então estava em televisão. Essas coisas não existem. E esse, ao fim de tarde, de sentar ali e de conversar, enfim, trazia uma áurea completamente diferente. Eu lembro-me da minha avó, que a minha avó tinha uma cadeira de vinhos para levar para a porta. Então, levava a cadeira de vinhos para a porta, e a minha avó era gorda, a cadeira de braços, e sentava-se ali, nós brincávamos ali, as crianças ali na rua, brincávamos na rua, e ficávamos ali até às 9, 10 horas da noite a brincar. E eu lembro-me da minha avó, às vezes sentava-se ali, às vezes contava histórias, nós ficávamos a ouvir, e portanto aquilo ali era praticamente o quintal, o nosso quintal. Mas era da rua toda. Quase nenhum de nós tinha quintal. E nós conhecíamos uns aos outros. E eu se calhar era fraco, na minha casa até tinha quintal. Mas eu preferia as pessoas agora. vinham para a rua. E quando eram festas emblemáticas, tipo São João, tipo Santo António e coisas, havia marchas, as pessoas marchavam para fora
fantástico. Era uma coisa Então, porque estava a que hoje em falar, dia já não se... ainda pouco estava a falar na Praia de Santiago. Fazíamos fogueiras enormes. Imagina que é, por exemplo, no dia de São Pedro, a festa que era o calhau. As famílias iam, levavam toda a gente, levavam a comida, comiam lá, as canoas eram embosadas com bandeiras, era um arraial. Era realmente uma festa. Depois trocavam, Tudo este tipo de coisas. levavam tipo piquenique. Queres uma com banana? Ou queres uma de... Tem aqui este. E as pessoas trocavam umas com as outras. E os mais velhos normalmente até ficavam sentados e as crianças aqui iam para tomar banho. Ia tomar banho. E as canoas andavam ali, rasteiros para lá e para cá, e eles dentro, às palmas, a cantar, e pronto, e era São Pedro. E olhávamos para o calhau, eram famílias inteiras ali, famílias inteiras. A gente aos meses, a gente tem uma associação cultural de aos meses, fizemos o aniversário da associação ali no Dimos ao Parque. Chama-se o AMEI Antropologia Pública. Fazemos trabalho social e artístico. Então, o aniversário da associação, a gente achou de fazer um almoço. Não acontece mais nada, é só um almoço e ali no lado do Socorro. Então as pessoas chegavam e diziam: o que é que vai acontecer? Nada, é só para almoçar. E quais são as atividades para as crianças? Deixa as crianças fazerem. E de repente houve uma que arranjou uma bola, estava tudo entretido. As pessoas já nem estão habituadas a só estarem sós. As pessoas têm, hoje em Parece que dia, tem uma agenda. tem que ter tudo programado, tem que ter tudo agendado. Antigamente a gente fazia as coisas, fazíamos as coisas, espontâneo, não havia assim, sabíamos que, por exemplo, São João, tudo o que tem em casa veio para ler e depois havia disputa. A minha fogueira é maior que a tua e havia a disputa dos vizinhos, que era, vamos por mágico, era livros, era cadeiras, era tudo o que havia, fosse verão, ia para a fogueira. E nós saltávamos O facto de não haverem brinquedos pré-fabricados desta freguesia dava asa à imaginação. E por acaso tenho esquecido, mas há pouco lembrei-me de um brinquedo tão simples que nós usávamos. Era pegar em duas latas de pomada, passar um barbante, um cordel, como se quiser, de uma à outra e fazíamos chamado no nosso telefone. Mas olha, eu há dias fiz isso para os meus sobrinhos. Largaram os brinquedos. Isso era dos brinquedos frequentes que nós tínhamos, era o nosso telemóvel. Para além da milhardeira que está ali, aquele pau, aqueles dois paus, não sei se já conhece. E das caricas, que não sei se. Para das caricas até na estação minha tem conhecimento. Nós usávamos isto para um jogo. Jogávamos à paredinha de parede, primitivo de parede. Era o que chegávamos perto. O objetivo era jogar para a parede, quem ficasse mais encostado à parede ganhava as peças. Usávamos isto também para ali no bradeiro do Arsenal, simularmos uma moeda para a mergulhança. Íamos quase para treinar. E entre outras coisas, a casquinha, como já vos falei, que jogava de porta a porta. A casquinha era, imaginemos, corta uma laranja ao meio, tira-lhe o interior, fica um semi-globo, não é? E com essa peça punhamos um indivíduo numa porta e opa, o objetivo era jogar com a mão a casca para bater na porta. O outro tinha que impedir, vice-versa. Está a falta de brinquedos, a criatividade vinha de cima, não? Ninguém se inventado alguma coisa. Para além de jogar aos escondidos, o apanho, ou a viagem, a matança, ou o avião, como jogava mais na parede, e a pedrinha, ou o anel, uma coisa qualquer. Era a imaginação a trabalhar e a espontaneidade
viajei com ela também. Hoje em dia, Os não há nada carrinhos de verga, Há tudo. certo. O arco. Exatamente, o Não. Pronto. fazíamos o carrinho de canas vieiras, fazíamos o carrinho também com eram duas rodas, depois um pau comprido, em cima o guiador e o carrinho andava. Porque nós vivíamos na rua. Nós vivíamos na rua, praticamente. Os pais nessa altura diziam, anda para casa, hoje em dia é o contrário, vai para a rua, ninguém quer ir. Mas nós vivíamos imenso tempo na rua, passávamos imenso tempo na rua, uns com os outros. E não havia outra distração, era mesmo brincar e inventar e sair e fazíamos da imaginação muita coisa. Uma coisa engraçada que eu lembro dela ter falado do Almirante Reis, de se lembrar das lagoas. Hoje tínhamos, onde agora está o ferro, nós tínhamos aí uma lagoa, uma coisa brutal. Era uma lagoa, tudo constituído por azulejos à mão. Era uma lagoa lindíssima. Mas enchia de água do mar? Não. Água doce. E no centro da lagoa era plantas. Eram plantas, lufas a boiar na lagoa. E os pais tinham uma preocupação. Nós não andávamos muito perto da lagoa porque, como a água era verde e coisa, podíamos cair lá e morrer. E tinha peixe, eu lembro. É? E tinha peixe. Sim, tinha peixe, tinha. E então aquilo havia uma preocupação ali, era o jardim, chamava o jardim. Vamos fazer o jardim. Então havia essa lagoa, havia duas árvores enormes, que uma delas tem um exemplar de uma delas, mas havia duas iguais. E depois eram canteiros, todos arranjadinhos, todos cheios de flor, maravilhoso, que não tem nada a ver com aquelas ondas que fizeram e aquele areia era o campo de futebol, mas mais para adiante havia. E tínhamos também uma creche onde nós íamos quando éramos pequenos. Perto do jardim havia uma creche, um género de uma creche. Nós, a partir dos 3 anos, íamos para lá. Mas eram só as pessoas daqui, praticamente as pessoas da zona. Mas era maravilhoso. Essa lagoa, eu lembro-me perfeitamente, era uma coisa extraordinária, uma coisa que acho que para mim destruir aqui foi, não sei o que é que te chama isso, é pena que estas coisas, eu não sou contra o progresso, acho que a gente deve progredir, mas acho que há coisas que deviam ficar, porque são coisas tão bonitas. Que a gente agora não há hipótese de buscar. Assim como aqueles bancos nós tínhamos na Avenida do Mar, tínhamos aqueles bancos todos com azulejos, a demonstrar coisas da vida do cotidiano, que era o leiteiro, que era o carteiro, que era não sei o quê, e estavam desenhados nesses azulejos. E também era uma coisa bonita. E pronto, podia também ser aproveitada, mas que não se aproveitou, mas pronto. E a gente às vezes, a pessoa que vive estas coisas, era o que eu estava a dizer, às vezes tem a sensação, quando voltar aqui, a zona já não é a minha zona, embora seja a zona velha, mas é uma zona velha que não conhecia e que pronto, passou a existir. Mas pronto, também tem coisas, tudo tem as suas coisas positivas, as suas coisas negativas, já se sabe, mas nós tínhamos coisas lindíssimas naquele tempo, muito bonitas mesmo. E o que eu estava a dizer à senhora, nós no Natal, por exemplo, nós vivíamos o Natal como uma coisa completamente extraordinária. Porque nós não tínhamos acesso a brinquedos, nós não tínhamos acesso a nada. E no Natal os pais o que é que
que faziam? Compravam sempre uma coisinha melhor. E para nós era uma coisa do outro mundo. Para comer maçãs de queijo era uma coisa extraordinária, porque a gente não tinha, a gente não, no dia a dia não havia queijo. Havia pão com manteiga ou com margarina na altura. E no Natal a gente esperava para o Natal para comer pão com queijo. Era uma coisa diferente e a Mariazinha da padaria que deixava a gente ir para lá fazer os bolos de mel e aquilo era tudo feito nas casas. Não havia bolos de mel comprados como se compra agora. Não, cada um fazia os seus bolos de mel. Mas faziam na padaria? Fazíamos também, e depois pedíamos autorização por causa do forno, porque em casa não tínhamos forno. Então ela tinha que autorizar, a padeira que autorizava nós, os nossos pais, a meter os bolos no forno, as broas, e era tudo feito em casa. Os liquores, era tudo em casa, tudo caseiro. E pronto, às vezes chamávamos os vizinhos, os outros para oferecer, mas o teu que eu fiquei melhor com o meu, e nesse aqui, e aquilo havia ali uma disputa disso. Mas nós, pronto, vivíamos o Natal, era uma coisa do outro mundo. Hoje em dia não, as coisas já estão diferentes. A nível por exemplo, da missa, das missas, nós tínhamos roupa própria para a missa. Nós não vestíamos a roupa da missa, era a roupa da missa, ficava guardada para os domingos. Então, aos domingos, toda a gente tornava as crianças para a missa. Quando saíamos, estavam as vizinhas na janela a ver qual era a criança que ia mais bonita e que ia mais bem vestida. E para depois dizer à mãe, a sua filha, não sei o quê, a mãe ficava toda contente. E portanto, tratavam de ornamentar os filhos da melhor maneira possível. E havia muita fé, muita crença em Deus isso sem dúvida. E pronto. Muitas casas não tinham água. Eu também, quando vim morar para aqui, a minha primeira casa, não a segunda, que a segunda, entretanto, depois mudar, mas a minha primeira casa não tinha água, não tinha luz. E então, a nossa luz era um candeeiro. Tínhamos um candeeiro a petróleo e a minha casa era muito velha, era uma casa muito degradada, bastante mesmo degradada. E a porta não fechava. Nós tínhamos, a porta ficava aberta porque não havia maneira de fechar. Estava de tal maneira de carcomida que não havia maneira de fechar. Tinha que ficar aberta. E nós tínhamos medo porque as pessoas, os mendigos, entravam e dormiam lá. E nós fechávamos a porta às 4 chaves do quarto. Nós tínhamos um quarto, dormíamos todos no mesmo quarto. E que às vezes ouvia barulho durante a noite das pessoas lá se deitarem. E a gente tinha medo. E pronto, e ficávamos ali, ficávamos ali naquela casa durante uns tempos. E as camas eram de palha. Eu lembro perfeitamente de meter, havia um rasgo a meio da cama e a gente metia a mão para mexer a palha para a cama ficar mais fofa. Porque não conseguíamos deitar, então tínhamos que mexer a palha. O banho, tomávamos o banho, nós tínhamos uma banheira enorme, e então era 2 dias, era bem geral. Os outros dias era lavar as mãos e a cara e os pés, tivesse muito sujo. E 2 dias é que havia o banho geral, porque não tínhamos duche. E então a mãe aquecia a água e depois misturava com a água fria e nós tomávamos banho. E tomávamos banho ali. E depois a comida era já se sabe que era base de sopas e antigamente o pobre comia mais era peixe. Hoje em dia é o contrário. Mas antigamente o peixe era o comer do pobre, porque a gente não tinha acesso à carne, era muito raro comer carne. Então era mais o peixe. E pronto. E aos domingos lembro-me, nós depois da missa costumávamos ir ao mercado. A mãe, o pai, íamos ao mercado, então passávamos na tasca. Lá comíamos, para nós era uma coisa do outro mundo, era o café com leite.
leite, porque em casa não costumávamos ter leite, era só café preto. Então, nas tascas era meio café com leite. E queres pão, pai? Queres pão? Então era pão com molho. Exato. Era um molho, porque se fosse para pôr as iscas e as coisas era mais caro. Então a gente comia o pão com molho. E depois íamos estar uma volta ao mercado. Normalmente não trazíamos muita coisa, era mais para ver do que propriamente para trazer. E para conversar com as pessoas, porque era tudo pessoas daqui da zona que iam para lá. Então era uma maneira de conviver também. E de conversarmos com as pessoas e as crianças brincarem também. E olha, e era isso. Entretanto, depois dessa casa, nós mudámos para uma casa que